Oi, pessoal! Então, no começo desse mês eu gravei um vídeo falando sobre as energias de outubro. E eu lembro de ter falado que outubro ia passar super rápido, né? Que ia dar um salto. E não sei para vocês, mas para mim foi incrível, assim, foi muito rápido, muito. E o que. Aí você fala, tá, Cláudia, então, e daí? Daí que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente lida com essa questão do tempo tão acelerado, né? Primeiro que assim, vamos lá, por que que esse tempo está tão acelerado? Por que que o nosso tempo cronológico está tão acelerado? Porque nós estamos mudando, alterando o nosso estado dimensional, se é que a gente pode falar assim, estado dimensional. Nós estamos mudando e cada vez mais que o planeta recebe essas energias de luz, cada vez mais que ele entra na primavera cósmica, mais acelerado fica. E uma vez, e aí é uma coisa que assim, não é que a gente mantém uma aceleração, tipo eu começo primeira, segunda, terceira, como a gente faz na marcha do carro. Não, eu coloco a primeira e já estou indo para a quinta praticamente. É como se nós tivéssemos um sistema em que uma vez que foi disparado, ele é exponencial. Então, imagina um tornado, a imagem de um tornado. A gente não tem um círculo, né, aquele círculo, aquela espiral mais larga na base e que vai ficando bem fininho aqui em cima. Imagina, é isso que nós estamos. Quando nós começamos o processo de transição planetária, digamos assim, a gente estava nessa base. Então a gente foi transformando, foi mudando esse conceito, essa percepção do tempo de passar muito rápido. Só que agora, então imagina que assim, chegou, chegou. A gente está muito na espiral, muito mais lá em cima. Até que a gente possa compreender, até que a gente possa efetivamente desconectar da terceira dimensão e começar a vibrar mais na quinta dimensão. Mas assim, aí esse processo talvez seja o processo mais complicado da transição, né? Quando a gente começa o processo, quando a gente estava lá no ano de 2000, vamos dizer assim, estava chegando ainda muitos seres de luz para poder ancorar esse processo de energia e tal, todo mundo ainda naquela coisa. Quando chegou o ano de 2020, lembra, eu não sei se vocês lembram também, dia 2/2 de 2020, marcou o início da nova era, marcou esse empurrão, esse salto quântico para a nova era. E esse salto jogou a gente numa exponencial de cura, de ampliação de consciência, de ter que pensar nas coisas não mais do ponto de vista da matéria, de executar, mas no ponto de vista de conceber, no ponto de vista de intencionar. Essa é a grande diferença. E nós estamos migrando para o mês de novembro, que de novo nós vamos vibrar um portal muito semelhante com o portal que nós vibramos em fevereiro. Então assim, no dia 2 de fevereiro, a gente pediu clareza para que nós pudéssemos atravessar e iniciar esse processo da nova era. E agora, em novembro, nós vamos de novo viver esse potencial de energia que vai fazer o que com a gente? De novo impulsionar a gente lá para cima, para que nós possamos diminuir ainda, né, o tempo. Então assim, a gente tem que mudar a nossa consciência, a nossa percepção sobre o tempo. E isso implica, aí você fala, tá, Cláudia, mas como que eu faço isso? Tipo, o vídeo tá rolando e você não desenvolve. Mais ou menos isso. O que que eu tô falando, né? Eu tô falando isso pra gente poder entender que nós precisamos, mais do que planejar agora, até o final do ano, e pensando no ano de 2021, mais do que planejar, a gente precisa se organizar. E se organizar numa perspectiva assim, eu organizo o que eu intenciono, o que eu penso, o que eu quero atrair para o meu campo, para que eu possa realizar.
sabendo que a realização é uma parte pequena, porque eu não vou ter mais tempo como eu tinha antes, na terceira dimensão, para poder fazer coisas, tudo é muito rápido. Quando eu vi, já passou, quando eu vi, já acabou, quando eu vi, já perdi o tempo. Então, para eu não ficar lidando com essa frustração de que não consigo, de que eu não dou conta, eu preciso mudar. Primeira coisa desse novo paradigma é prestar atenção e se organizar naquilo que você intenciona, naquilo que você pensa, que você quer atrair para o seu campo. E aí, gente, vem a grande salto quântico. Por quê? Quando eu intenciono o que eu quero, digamos assim, né? Que está relacionado, que está claro para mim, que está alinhado com a minha missão, que está alinhado com aquilo que eu vim fazer aqui, fica tudo muito. Eu entro nesse fluxo exponencial e eu não preciso fazer tantas coisas. Eu lido com a questão do tempo com uma outra possibilidade. Aí eu vou dar um exemplo prático para você poder entender o que eu estou falando. Por exemplo, prático, óbvio, se eu quero fazer uma reforma como o meu vizinho está fazendo aqui, eu vou entender que essa reforma ela vai ter um tempo, porque óbvio, né, um tempo e um espaço que ela vai percorrer. Se eu intenciono que essa reforma e eu alinho todos os processos desta reforma para o meu bem-estar, para quem vai trabalhar na reforma, e eu começo a vibrar a abundância, eu começo a vibrar a paz, eu começo a vibrar a tranquilidade, a reforma vai fluir que você nem vai ver. Tudo vai dar certo, não vai acontecer nada, as pessoas que vão trabalhar vão estar disponíveis, dispostas, ninguém vai pegar Covid. E aí, isso é alinhar com essa exponencialidade. Então, quando você vê, pronto, acabou, fala, nossa gente, fluiu, foi tudo muito prático. E você estava realizando na terceira dimensão, mas as suas intenções, o que você vibrou no campo para que essa reforma acontecesse, foi o que impulsionou o que tinha que fazer acontecesse. Por exemplo, eu tinha me programado, por exemplo, de gravar uma série de vídeos, abordar uma série de coisas. Não aconteceu, né? Por quê? Porque, na verdade, o que estava alinhado com a minha intenção, o que estava alinhado com aquilo que eu estava projetando efetivamente para mim, estava alinhado com o meu processo de cura, com algumas questões que eu precisava resgatar ainda, por exemplo, com a minha família, né? E aí deu tudo certo, só que aí eu não fiquei pensando assim, poxa, mas eu não gravei, poxa, mas eu não compartilhei, poxa, não... Eu estava completamente entregue. Eu fiz um planejamento de que eu queria cumprir com um cronograma. Só que dentro desse planejamento eu dei flexibilidade, eu permiti seguir o fluxo. E quando eu comecei a seguir o fluxo, eu fui entendendo que as coisas foram organizando. No fim eu acabei indo viajar, eu acabei fazendo alguns atendimentos que eram extremamente importantes fazer. As pessoas que me acessaram, acessaram com ideias que são muito legais. E pronto, e tudo fluiu, né? E aí você fala, mas você não gravou, você tinha se planejado para gravar. Exatamente, eu me planejei. Só que quando eu me permito estar no fluxo, eu me organizo. Quando eu me organizo, eu vi que não era para eu gravar. Não era para eu ter esse tempo, que, por exemplo, que eu estou tendo aqui. Era para eu compartilhar com outras pessoas, outras coisas que agora estão... O que é? Tô parecendo a Fernanda Bentes, que faz assim, minha amiga. O que a gente vai fazer, não é? Que estão no fluxo e que estão acontecendo, né? Então, galera, é assim, é muita coisa para falar, porque eu falar ocupa tempo e espaço, né? Mas eu queria muito que vocês sentissem o que está na minha fala como, não como verdade, eu não sou a dona da verdade, mas vê se faz sentido isso para vocês. E eu sei, eu vou gravar um outro vídeo que a gente vai falar, inclusive, do processo de cura que nós estamos passando. E esse processo de cura dentro dessa exponencial de tempo e espaço, nossa, tá bem puxado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as dores
os amores aí dos próximos, para a gente poder iniciar a nova era, tá? Por enquanto fica esse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido e espero que tenha sido bem aproveitado por vocês, tá bom? Beijo, galera!